a muitas coisas, mas começam a dar conta rápido, depois dessa investigação, que não há nada profundo nessas investigações, ou seja, não há teses, não há estudos profundos sobre o fato. As poucas coisas que há 3 ou 4 coisas realmente que se podem ler e pouco. Há depois um livro que eu trouxe até para o médico, que o Javier conhece, mas se calhar quem não conhece, é um livro em francês, Translations, e diz Portugal Fado, O Canto da Alma, foi escrito uma francesa, naturalmente, está muito bonito, com fotos preciosas, lindíssimas, e é parte também de uma investigação, mas é investigação de investigação. Nós, que andamos com teses do doutoramento às costas, sabemos o que é, como é que funciona isso. Todos nós, que fizemos tese de doutoramento, sabemos que a gente vai buscar, vai à bibliografia, encontra um texto muito bonito, e depois encontra outro lado muito bonito, não vai ver o mesmo, não é? Mas a pessoa diz, isto é assim, porque disse o João não sei de quem. E depois, muito bem, isto é, olha a minha tese, o senhor fulano, está de acordo, eu estou de acordo com ele. E depois, e também o senhor Pedro também diz isto, eu estou de acordo com ele. E depois diz 20 pessoas. Quando a gente vai ler, é só uma, o primeiro que eu disse. E depois os outros repetiram todas as teses. Nós encontramos 20 ou 30 teses, quer dizer exatamente o mesmo que disse o tal senhor. Então não foram 20, não é? Essa autoridade como que falha, não são 20 pessoas a dizer o mesmo, é uma, 20 repetiram. E eu passei por essas, e todos vocês que fizeram teste sabem que é assim. Eu tive de dar com esta polícia montes de coisas, porque depois descobri outra que era original. Porque eu tinha que estar fazendo, deitava fora, agora deitava fora. E tenho certeza que alguns de vocês já o encontraram também. Dizemos que o fado vem do Brasil, não é? A origem do fado é o Brasil. E já aí, a maior parte dos leigos nesta matéria, nós que somos muito nacionalistas, temos um bocado assim, um bocado atrapalhados. Então, é o fado do Brasil. Então, o fado não é português 100%. Então, estes dois senhores dizem que o fado nasceu no Brasil. E nasceu no Brasil a partir de uma dança africana. Ainda complica muitas coisas, como se fosse pouco, ainda vem complicar agora. Isso nasce de uma dança que se chama Lundu, uma dança realmente que existe no Brasil, existe em África. E então ele diz que os escravos, com essa música que era uma toada assim muito, não? Daí isso é que dá origem ao fado. Depois veio para Portugal com a coroa. Veio um dos nossos reis de Iranduá, pois a corte trouxe o fado para cá. E chegou a Lisboa, depois difundiu-se. É evidente que quando eu ensinava lógica, foram só 23 anos de ensinava, a especulação, tal como as certezas diferentes, necessita também tem a sua lógica, não é? Eu não posso especular assim a maluca, mesmo na especulação, não é? Se eu não tenho certeza se há pessoas em Marte, mas se eu vou falar de pessoas de Marte, tenho que usar uns esquemas que têm algum sentido, senão digo, há pessoas em Marte, há gente em Marte, mas então é uma especulação, mas não diga nada, era cadastro, não tem nem sentido estar a fazer esse tipo de afirmações, não é? Mesmo a especulação tem que haver uns parâmetros de lógica. Ora bem, quando se estuda realmente o fado, já na sua fase, já conhecemos, vai-se começando a descobrir, primeiro, que o fado não é propriamente uma música bailável, não é uma música para dançar. Normalmente, não é? Para dançar, tudo se pode dançar às costas. Por outro lado, o vir com a corte para a Europa implicaria que o fado no Brasil estaria na corte. Porque senão, obviamente, não vinha de lá, não cai do céu, não é? O fado não cai do céu vindo do Brasil. Portanto, alguém tinha que o meter na corte. Como é que chegou à corte? Nenhum, nada. E esse é o que me parece, quando a gente lê este livro do Tinhorão e Nery, é que não há argumentação. Ou seja, diz isto é assim. E porquê? Porque eu digo porque eu acho que tem piada. Eu acho que essa teoria tem piada, portanto eles pendam. Mas não há uma base, não há, mesmo a especulação, não há uma base lógica. Não é por isto, isto e isto, assim é que deve ser. Por isto, isto e isto, eu acho que foi assim, por aquilo e por aquilo. Então, neste Sardinha, talvez porque não era etnomusicólogo, portanto não tinha de estar a defender nada, o ver é a música em geral, não tinha, portanto não estava a defender uma tese muito particular dele, porque não era especialista nisso. Então, o Sardinha
o que faz é desmontar um pouco os outros dois autores e desmonta-se então sim, especulando com algum critério lógico. Então, quer dizer, há uma música que anda por aí e que aparece na cor de queijo no céu, depois vem de uma dança africana. E porquê que vem de uma dança africana? Só basicamente desde a letra, para começar também, não é? E então, onde é que sai a ideia? É quando, então, como disse há bocadinho, quando eu começo a ouvir estas músicas da Beira, estas músicas de Trás-os-Montes, estas músicas, eu começo a entender coisas que eram esses são fados. Mas isso é que veio de Lisboa, quando eu chegou a Lisboa, os fados. O fado era, por isso que diz fado de Lisboa, também começa por aí, o fado de Lisboa. Então o fado é de Lisboa, nasceu em Lisboa, ou melhor, chegou a Lisboa, vindo do Brasil, desenvolveu-se em Lisboa e depois, pouco a pouco, lá foi para o campo. Mas eu disse, mas é interessante, quando eu começava a escutar isto, e daí sim, começa a buscar a raiz. Então, se a pessoa está a cantar isto e ouviu na rádio há uma semana, e não havia rádio naquela altura, então depois estava a ver Lisboa. Mas eu começava a estudar e a espiolhar um bocado a coisa, descobri, por exemplo, que aquela canção que estava nesta senhora de 85 anos aprendeu com a mãe e com a avó, e é que ele vai buscar. Mas tenho certeza que a sua mãe cantava assim, eu aprendi com ela. E já a minha mãe dizia que aprendeu com a avó. Depois começa a dizer que há alguma coisa mais avessa, não é? Porque há alguma coisa, não é exatamente como diziam as pessoas. Porque se já isto estava aqui, só estava aqui no meio do Brasil. E então, o que é que ele aponta como básico neste caso? O que é que ele diz que devia ser a origem do fado? Eu também não digo que seja ou não seja, mas vou dizer, para mim, mais lógico isso que outra coisa qualquer, que são como os romances. Os romances, as pessoas cantavam por aí da casa, aqui da beira, aquelas histórias cantadas, não é? E foi assim, a Mariquinhas fez não sei o quê, depois a mãe deu uma sova, porque ela entrou com o namorado não sei onde, e vem toda aquela história que nos contam, aquelas senhoras lá nas aldeias. Ora, se a gente for ver o que é um fado, como é que os primeiros, os mais antigos, todos eles eram histórias, pura história. Eram histórias, depois dizíamos a história do ceguinho, que é aquelas histórias que se contam, que é, de certa maneira, até a notícia, o noticiário do tempo, não é? O noticiário do tempo. Portanto, uma cantiga, e já a gente fica a saber o que é que aconteceu naquela aldeia, o que aconteceu naquela cidade, e quando o ceguinho depois cantava, dava a notícia e cobrava uns questõezinhos, não é? Já agora, com um parênteses, para ver como tem sentido, em África a comunicação era feita assim. Quando eu cheguei em 69, em 68, ainda a comunicação era assim. Não havia jornais, no interior, que é para rádio também não chegava ao interior, mas a gente chegava a algum lado e sabia coisas, ficava parte, sabia coisas que há pouco tempo tinham acontecido noutra província. E porquê? Porque culturalmente, isto está a ter um parênteses culturalmente, as pessoas estavam habituadas, era assim que funcionava a sociedade. Eu vinha agora de piano, eu chegava aqui e antes de comer alguma coisa, antes de qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu tinha que fazer ao chegar aqui era perguntar e comer. Olha, meus amigos, eu vim agora de piano e eu passei lá para o sítio, havia um incêndio que ninguém não sabia. Era um incêndio desta maneira, e depois, olha, encontrei, lembro-se de fulano assim, vocês conheceram passar aqui, olha, correu meu filho. E depois lembro, e tinha que contar tudo o que passou, desde a última vez que eu estive aqui com vocês. Então, e depois você sai daqui e vai para Viseu, e chega ao Viseu, quando estiver lá, a primeira coisa que tinham que fazer é exatamente isso. Olha, estivemos agora na guarda, e na guarda aconteceu isto, e também estava lá uma pessoa, foi da Guiana, e que disse isto. Já um bocadinho em Viseu, toda a gente sabe, você não vai para Lisboa, porque assim mesmo é, que acontecia com a nossa província. Para Lisboa, estava toda a gente sabe, a primeira migração que fizemos na Guerra de Sicília, já no 19 precisamente, foi para Lisboa. Do outro lado, não foi para a França nem para a Alemanha, não é? Foi para Lisboa. Portanto, as pessoas iam de Cadeira, iam de Trás-os-Montes, os seus fados, os seus romances, os seus iam para Lisboa. Lá, os ceguinhos cantavam, eram uma coisa como era. E onde é que normalmente se encontrava a nossa gente, os nossos imigrantes em Lisboa? Nas tabernas, onde é que isso é? Onde é que se faziam as reuniões? Onde é que se faziam os encontros culturais? Não é por acaso então que o fado acaba por ser uma canção e uns romances contados nas tabernas.
porque aí contava-se a tal história, o que é que está a acontecer com as pessoas, o que é que está a acontecer. E chega, isso sim, isso o Sardinha, perfeitamente novo, estaria de acordo com ele, mas isso chegou à corte, depois chegou. E a sorte do fado, dizer, e aí acho que é interessante essa interpretação, a sorte do fado foi que a classe de cima, a nobreza de cima, gostaram daquelas histórias. Gostaram das histórias. E levaram para a corte. E portanto, aí, agora sim, o fato era sorte. Se não tinha ficado, eu diria, tinha ficado logo por ali. Estava-se umas coisas e acabou-se o fato. Como gostou a nobreza passou à classe média e portanto o fato é sorte. Senão, por outro lado, porquê que eu lhe dou alguma razão ao Sardinha, neste caso, como interpretação que ele dá? Por esta razão. No fado dos mesmos, eu estou a dizer, está este livro bonito francês, que é o livro melhor do fado que eu encontrei, por bonito que está, e depois temos então 2 ou 3 livros falando de fado. E este mas é uma coisa que é património da humanidade, mereceu uma honra do património da humanidade. Aqui não há nada. Aqui não há nada sobre fado. Então, património tão monumental é este, praticamente nunca ninguém tinha descoberto nada disto. Porque, se repararem, no Estado Novo, que vocês fez aí naturalmente, mas que era o Estado Novo, o fado era uma das etes. Era um dos etes do Estado Novo, não é? Não é? Era fado. Fado e futebol. Era assim. Portanto, obviamente, eram 3 coisas demais. Não é? Para o povo como era. Como é que se apresentava? Como é que se apresentava? Porque se apresentavam como 3 coisas negativas para o povo. É? Portanto, eram reacionários. Eram um sistema reacionário. Era a religião do futebol alienante e do fado. Portanto, entravam ao mesmo nível. E, portanto, sendo reacionário, é evidente que havia os que o tinham como normal e depois havia os outros. Isso não faz, não gosto disso. Pronto. E também se dizia nas barbarias, se podia discutir como é que é. Não se discutia religião, não se discutia política e desporto. Os que eram bons, os que eram bons barbeiros, não permitiam isto. Porquê? Vinha a facada, não é? Vinha o pontapé, depois, em alguns casos mais graves, vinha a facada. Portanto, não há confusões com a questão do fado também. Portanto, o fado depois relegavam outra vez, para a casa de banho da barbearia ou da taberna. Eles não tinham, não é? Mas andava a esse nível. Depois vem o 25 de Abril, que volta outra vez. O fado volta a ser posto. E lembra-se alguns aqui das sessões sobre a Mário Rodrigues, que era uma reação do Careca, e depois o outro e o outro. Portanto, mesmo os que podiam dar algum tipo ao seu fado e dar-lhe um lugar de destaque, também tinha um pouco de temor de deixar alguém como é que vou fazer isto. O fado era uma coisa de outra senhora, não é? Portanto, para sermos realistas, nunca houve um ambiente muito favorável ao fado tradicional português. De onde é que vem depois um pouco a salvação disto? É como aqueles que usavam o fado a outro nível. Portanto, vamos falar de só 3 níveis de fado, vamos encontrar que então sim um certo de músicos que faziam coisas, outra vez, parecidas com o fado, eram os fados, eram outros, chamavam-lhe até fado canção. Eram ou canções, e vejam a chegar aí, a canção de Coimbra, que não é realmente fado. Ainda hoje, há quem discuta se o fado de Coimbra é fado. Porque isso, outra vez, chega a reacionarismo. E, obviamente, os estudantes de Coimbra e os doutores de Coimbra, os doutores não vamos a permitir que nos estraguem o regime, não é? Portanto, não nos misturem cá essa coisa da ralé miúda, não é? Não nos estraguem o regime. Então, alguns dizem, não, o Fado de Coimbra é outra coisa. E já li várias coisas sobre isso, nem se diz chamar Fado de Coimbra, diz ser canção de Coimbra, música de Coimbra, deixem-nos cá, baladas de Coimbra, não nos venham cá a estragar o jogo, senão vão pensar que somos reacionários com estes tipos do Fado de Lisboa, não é? Estes tipos do Fado de Lisboa. Então, quer dizer, eu trago-os cá porque realmente são meus amigos. Uma alteração, até porque havia gente que dizia que o fado, uma versão da explicação dizia que o fado era canção, faz dom. O fado dom faz dom. Esse desenhance e ficou fado. Bem, foi uma interpretação da palavra faz dom. E como se expressa, faz dom. Faz dom. Esta era uma história de um aluno do Jorge, que estava
se lembra dessa, porque essa é a nova para ele, que também dizia que estava a tocar, eu sabia que era não tinha nada para de ouvido musical, não tinha nada a dizer, menino, esse lá por si faz dó. Não lá, tinha muita música. Pronto, então nesse sentido, vamos então agora fazer, já como viram, já chegou a nobreza, e foi a nobreza, isso sim, não tenho dúvida, que deu essa possibilidade ao fado de sobreviver, senão tinham de ficar por aí, ficaram outras coisas. Portanto, não foi que veio de Lisboa para cá, foi de cá para lá, e em Lisboa deram-lhe o alvará de cidadania, e então o fado lá se foi salvando pouco a pouco. Eram pessoas com muita capacidade. Os primeiros fados que aparecem, que estão repetidos, nós cantamos aqui até, são fados, são histórias realmente. Não havia aquela coisa do fado, era história. E, por exemplo, eu já começava a preparar, se não me digitava, não era bater. Poemas claro. Pois temos a tal terceira fase, é que hoje, tanto em Coimbra como no Lisboa, há letras já escritas por gente que tinha nome de poesia, portanto, obviamente, as pessoas agora, quando encontramos São Carlos do Carmo, a verdade fala, obviamente não tem muito que ver com as letras do próprio Marceneiro, por exemplo. Não. Se encontramos os poemas de Zeca Afonso, obviamente não tem muito a ver com o fado da Marquinhas, por dar dois exemplos. Porque era um ceguinho. O ceguinho cantava as desgraças porque era uma desgraça. Realmente, se vemos esta história desse tempo, eram mais desgraças que graças. Não é? Portanto, se há mais desgraças que graças, é normal que as minhas letras sejam de desgraça. E o que é que eles cantavam? O ceguinho, que para a graça não tinha muitas. Muita gente naquela altura não tem muitas, porque os que têm problemas visuais ainda têm os problemas daquele tempo, toda a gente sabe que não havia nenhum apoio a isso, então já começamos por aí. O que é que cantava? Eram os que estavam mesmo. Depois até podem cantar em cor, porque os fados podem cantar em cor também, que é um fado, chama-se mesmo o fado embuçado. Quem não conhece o fado embuçado? Conhece, não é? Conhece o fado embuçado? Toca lá o fado embuçado, que já tem vontade. Uma certa neblina, uma vez que eu fui cantar ao salão do fado, lá para os passos da rainha. Uma vez que eu fui cantar ao salão do fado, lá para os passos da rainha. Quem sabe quem cantar agora no próximo? Ah, não. Cantar não. Naquele salão dourado, de ambiente novo e sério, a cantar o fado e é sempre o abusado, personagem de mistério. A ouvir cantar o fado e é sempre o abusado, personagem de mistério. Disse a rei em tua fala, embuçado não também, hoje não fica ninguém, embuçado nesta sala, é para aquecer. Embuçado não também, hoje não fica ninguém, embuçado nesta sala. Sei quem é o embuçado, para o geral. Descobrir-se o embuçado é rei de Portugal, o rei de Memorial, e depois cantou suado. É rei de Portugal, o rei de Memorial, e depois cantou suado.
história que inventa alguém que quer mostrar a importância da cor do fado. E depois disso, então, parecido com isto, vem então também Coimbra, primeiro o fado. E já não sei como eu disse aqui, essa história do fado de Lisboa e fado de Coimbra, é preciso ter um cuidado com isso. São fados. Dois aqui de Coimbra. Façam uma música. Obrigado, façam uma música. É verdade. São lá, vocês fazem essa.
que canto fado neste magoado de dor e de pranto. E neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos de canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e para cá. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de pés que vou desviando e choro a cantar. Todas as estrelas do céu fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. E deu-me esta voz a mim. Dois tipos encontram luz, juntam-se os quatro e depois lá começa a cavaqueira, agrava-se a chinfineira e para aumentar o zum-zum, eu vou para a arbeitapum. Juntamos-se 12 e 24, 26, 29 e 31. Ai, olha aí, novela, como este ano, fado e nenhum. Olha aí, novela, como este ano, fado e nenhum. Um homem que quer sair por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos, a sogra, os mesmos três, para não ficarem juntos, ai leva depois um fartume. Juntam-se todos ao biscoito, 24, 28, 29 e 31. Olha aí, novela, como este ano, fado e nenhum. Olha aí, novela, como este ano, fado e nenhum. E como o tempo vai premiando, só mais duas. Uma, agora sim vamos passar para a última parte, como dissemos, já para outro nível. E um deles é uma canção do meu tempo da África ainda. E foi feita em África, mas é de um autor português que se chamou Zeca Afonso. Um lindo vermelho. É uma canção, como disse, que foi feita em Moçambique, na beira onde esteve exilado, e que nós cantamos lá muitíssimas vezes na Pula, porque sentimos que é uma canção nossa. E creio que a letra diz tudo. Diz, e para não esquecer, porque já há muitos anos que eu não canto também, que vai nascendo a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos, tira os olhos do chão, vai ver a luz. Menino do pobre teu lar, queira ou não queira o papão, has de um dia cantar esta canção. Negro,
dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, acho que o ver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papão, has de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascer,